Olá, paz do Senhor para todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz Clama no Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz Clama no Deserto, onde sempre estamos a refletir na Palavra de Deus, a conhecer conteúdos da Escola Dominical, enfim. Esteja conosco, que Deus, por intermédio. Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor. Também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Estamos aqui, seja bem-vindo aqui ao canal, tá bom? Voz Clama no Deserto. Se você ainda não fez a sua inscrição, você pode estar fazendo ela, né? E querendo ser notificado a cada programação aqui, você precisa também, além da inscrição, estar acionando o sininho, que você vai ver logo aí, junto, né, próximo aí, ao lado do inscrever-se, tá bom? Só tenho a agradecer a Deus por cada inscrito no canal e para você que tem estado conosco, ainda que não tenha formalizado aí a sua inscrição, mas você tem estado aqui conosco a meditar e a refletir na palavra de Deus em cada programação aqui, em cada quadro. Estamos hoje aqui com o quadro Jovens Sois Forte, onde estaremos aqui tendo como o tema central plano perfeito, a salvação da humanidade, a mensagem central das Escrituras. E o tema oportuno desse momento tem como título, lição número 5, né? O Filho que Redime. De repente você não assistiu a outra aula, né? A quinta aula do Jovens do Estudando Junto, que foi ontem, né? Na segunda-feira. Então eu quero já salientar que aqui é só uma figura que não representa, né? A questão de aqui ser quem era Jesus, né? Porque que veio, tá bom? Ele era um judeu, a roupa, a barba, né, o cabelo também tinha tudo a ver aí com os judeus, né? Não sei se era desta maneira. Porém, aqui é só uma figura, né? Não representando, né, a autenticidade da aparência ali do Senhor Jesus, apenas para fazer aqui, demonstrar essa a abertura, né, da lição aqui. E foi esse quadro que eu escolhi aí. Os pessoal estão em volta, né? Várias etnias, várias pessoas de todas as etnias, de todas as cores, criança, né? Todos que realmente precisam, né? Crer no Senhor Jesus, e é Ele, é o Filho que nos redimiu pelo seu precioso sacrifício na cruz do Calvário. Antes de entrar no conteúdo, estaremos aqui então orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer, Pai, por mais, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida e pela esperança, Senhor Jesus, que temos e que a qualquer momento, Senhor, está vindo nos buscar para que onde o Senhor estiver, estejamos juntos. Essa é a promessa que o Senhor tem deixado para cada um de nós e essa também, Senhor, sendo assim a nossa expectativa. Enquanto aqui estamos, carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito em nossa vida, nos ajudando a compreender a cada vez mais, Senhor, a Tua Palavra. Abre os nossos olhos, Pai, os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender as maravilhas da Tua Palavra, seja ela no que diz respeito à altura, à profundidade, à largura e o comprimento. Faz isso, ó Pai, nos abençoe durante esse percurso aqui, que estaremos aqui através desse conteúdo. Faz isso, Senhor, e abençoa cada um de todos quantos vão estar aqui conosco. Faz isso, Pai, é que nós pedimos. Nós te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Se porventura apagar aí, que está tendo esse problema, eu vou ver se eu coloco aqui uma outra situação
esqueci o nome agora, é uma câmera que se coloca aqui perto, em cima do computador, né? E eu vou estar fazendo isso aí. Tem um aqui que eu já comprei, senão eu vou tentar adquirir uma um pouco melhor, para a imagem ficar um pouco melhor também, e não vai ter esse problema de estar apagando. Por exemplo, por aventura apagar durante o percurso aqui, você já vai entender que é a questão do celular que acabou dando uma esquentada, né? Por conta do tempo, né? E a câmera ela acaba não suportando e ela acaba fechando, tá bom? Mas o que é importante aqui é o conteúdo, tá? Vai aparecer ali, né? Se eu ver, eu já vou tirar, vai ficar só a foto aí, lá do direito seu, tá bom? Mas vamos então para a lição. Deixa eu só ver aqui uma coisa também. Então vamos prosseguir, né? Texto principal, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Resumo da lição: o sacrifício único de Jesus, como Cordeiro de Deus, para nos redimir do pecado e nos reconciliar com o Pai, cumpre as profecias, está dando libertação, olha só, e perdão definitivo para quem crê. No Antigo Testamento, claro, o jovem era feito ali, repetido o sacrifício. Vamos ver na leitura bíblica em classe. Ali era apresentado, né, uma liturgia naquele dia, no 14º dia, né, através de um cordeiro, de um cabrito, né, e ali eles teriam que matar aquele animal, tomar o sangue dele, aspergir sobre as vergas da porta, para que o anjo da morte, quando passasse, né, e visse aquele sangue, já não atingiria aquela casa. Então toda a família estaria protegida. Isso já estava apontando para o Senhor Jesus e o precioso sangue que seria derramado ali na cruz do Calvário para nos trazer justamente essa libertação e também a proteção, porque não só eles foram protegidos do anjo da morte, mas que a partir daquele momento eles saíram do Egito, né? Ou seja, foram libertos das algemas do sistema do mundo, de Satanás, e nós vamos ver na sequência aqui. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falei a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só como seu vizinho perto de sua casa. Conforme o número das almas, conforme o comer, de cada um fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, qual tomareis das ovelhas ou das cabras. O guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue, porão ambas as obreiras e na vega da porta, nas casas em que o comerem. Então eles não só sacrificaram ele, né? Fizeram essa questão de aspergir o sangue, porque não podia já comer sangue, né? Pela lei. Então aspergiram pelas vegas da porta e participaram daquele cordeiro, né? Comeram aquele cordeiro. Então isso era a Páscoa dos judeus, né? Tinha um cordeiro, tinha o carneiro, né? O cordeiro que representava, né, profeticamente para Jesus, caro jovem. Tinha a ervas verdes, que falava do sofrimento que eles passaram ali no Egito, né? Tinha também o pão não levedado, né? Já trazendo a figura de que na comunhão com o Senhor, pela fé no Senhor Jesus hoje, né, e numa nova vida de relacionamento com Deus, não pode ter o fermento, não pode
ter esse relacionamento contínuo com o Senhor e manter uma vida sob a esfera do pecado, né? Então, eram esses os símbolos da Páscoa, já estabelecido pelo Senhor Jesus, né? A ceia do Senhor, os dois símbolos eram o corpo, né? Porque ele ia oferecer a si mesmo. O sofrimento ali foi do próprio Senhor Jesus, e ele unicamente, né? E ali ele ia derramar o sangue. Então o símbolo era o pão e, como nós participamos, do cálice de uva, que representa ali o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. E tomaram sangue em ambas as sobrelhas e na vega da porta, nas casas em que comerem. Assim, pois, o comereis, vosso lomo cingido, vossos sapatos nos pés, vosso cajado na mão, e o comereis. Apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. João 1, 29, 32, 34, não é Provérbios, aí foi um erro meu. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba, repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Deixarmos esclarecimento aqui, caro jovem, que o Espírito não se enxerga, né? Mas como ele desceu sobre uma pomba, é justamente para que João Batista, não João Apóstolo, João Batista pudesse estar ali tendo esse sinal visível, né? Através daquela pomba. Nesta lição, nosso foco é a essencialidade de Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde o Antigo Testamento, a imagem do Cordeiro Pascual, em Êxodo 12, já anunciava um livramento divino, simbolizando a libertação da escravidão e a proteção pelo sangue, como comentamos. Essa tipologia, né, profética se cumpre gloriosamente em Cristo. Então, precisamos entender isso, se cumpre. O símbolo do Antigo Testamento, caro jovem, não há qualquer sentido e valor ou na questão de trazer algum benefício para a nossa vida, como nós vemos em alguns templos, né, ou igrejas locais. Nós vemos ali a arca, onde as pessoas põem oferta, né, e outros símbolos, né, também o candelabro, mas tudo isso são coisas do Antigo Testamento, nada tem a ver conosco que fazemos parte da nova aliança. Então precisamos tomar cuidado com esse simbolismo, que ele já se cumpriu em Jesus Cristo, nosso Senhor, cujo sacrifício vicário é a única e suficiente obra para a redenção da humanidade. Ninguém mais, nem obras, nada mais pode ser acrescentado, né, a esse sacrifício para que seja eficaz. Ele é eficaz em si mesmo, porque Jesus, ele passou aqui, cumpriu a lei e sem pecado ofereceu um sacrifício aceitável a Deus, né, comprovado aí pela sua ressurreição. O Senhor declarou por 2 vezes: Este é o meu filho amado em quem me comprazo, disse Deus, tanto no batismo como no Monte Tabor, diante dos 3 discípulos, Tiago, Pedro e João. Porém, ele foi suficiente. Não há qualquer acréscimo a isso, né? Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então Deus só agradou ali, testemunhando 2 vezes, né? Este é meu filho amado em que me comprazo, mas também o Senhor se agradou do sacrifício do que o Senhor Jesus iria estar realizando. Isso já estava profetizado através do próprio profeta Isaías, capítulo 53, que o Senhor agradou moê-lo, né? E que ele ia ter o prazer ali do resultado desse sacrifício, que é a minha salvação e a tua salvação, caro jovem. O sangue de Jesus derramado na cruz aniquila o pecado e estabelece uma reconciliação divina com Deus. E quando isso se dá? Pelo novo nascimento,
um novo relacionamento, uma vida nova. Ao final, refletiremos sobre o viver como redimidos e reconciliados, olha aí, desfrutando da plena comunhão com o Pai. Então não pode haver antagonismo nisso, né? O Cordeiro da Páscoa é um símbolo da salvação. O contexto do Cordeiro da Páscoa. A primeira vez que a imagem do Cordeiro de Deus aparece de forma clara na Bíblia é em Êxodo 12. É nesse capítulo que Deus instituiu a Páscoa e o Cordeiro se torna símbolo de livramento. Mas para entender isso melhor, precisamos lembrar do que estava acontecendo com o povo de Israel. O livro de Êxodo mostra que os israelitas estavam sendo oprimidos como escravos no Egito. Era um tempo de sofrimento, dor e humilhação. Eles viviam sem liberdade, forçados a trabalhar duro, sem esperança de mudança. Essa situação de escravidão representa algo muito profundo, a condição do ser humano sem Deus, preso pelo pecado. Então aí o Egito simboliza tanto o mundo como a própria Satanás, né? As algemas do pecado. O apóstolo Paulo explica isso muito bem quando diz: por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, Adão, né? E pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Assim como os israelitas eram escravizados no Egito, nós também estávamos presos pelo pecado. Mas foi nesse cenário que Deus apresentou uma saída: o Cordeiro da Páscoa, figura que deveria divina. A instituição da Páscoa. Depois de 400 anos de escravidão do Egito, Deus começou a libertar o povo de Israel. Ele escolheu Moisés para liderar essa missão, mas a saída não foi fácil, pois o faraó não queria deixar os israelitas partirem. Então Deus enviou várias pragas para confrontar o coração endurecido do rei. Enquanto isso, os israelitas ainda moravam no Egito, e para não serem atingidos pela praga, eles precisavam obedecer à direção de Deus. A última praga seria a mais difícil, a morte de todos os filhos primogênitos do Egito. Até mesmo o filho de Faraó não estava livre. Para proteger os israelitas, estabeleceu um memorial e tão grande livramento, Deus instituiu a Páscoa. Ele deu orientações bem específicas. Cada família deveria escolher um cordeiro de 1 ano, sem defeito, matar o animal ao entardecer e passar o sangue dele nas ombreiras da porta. Além disso, todos deviam comer a carne do cordeiro, vestidos e prontos para sair. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Está vendo? O celular já esquentou, né? Eu vou tirar aqui Vou tirar até os dois. Vou tirar aqui a câmera. Eu vou ter que colocar um outro aparelhinho aqui, tá bom? Se Deus quiser, nos próximos vídeos vai ter um outro tipo de câmera aqui. Então vamos prosseguir aqui. Naquela noite, o anjo da morte passou pelo Egito. As casas que tinham sangue do cordeiro no local indicado por Deus foram poupadas, porque o êxodo significa isso. O êxodo significa passar por cima, né? Esse livramento marcou... ninguém morreu ali, mas nas casas egípcias, onde não havia sangue, os primogênitos morreram. Esse livramento marcou a história de Israel. O povo saiu do Egito e celebrou aquele dia como a primeira Páscoa. Cordeiro sem feito, cujo sangue foi colocado nas obreiras e na verga da porta, trouxe vida e proteção. Essa é a Páscoa, um lembrete de que o sangue do cordeiro trouxe libertação. É importante nós fazermos um importante comentário aqui, né? Observe que 400 anos se passaram e quando chegou o momento em que Deus libertar o povo de Israel, caro jovem, Deus fez o quê? Estabeleceu a Páscoa, estabeleceu o critério desse sacrifício e passou a ser anual, né? Já apontando para a vinda do Senhor Jesus. Agora observe que também antes do Senhor Jesus ser sacrificado e ir para a cruz do Calvário, né? E ser preso e ir para a cruz do Calvário, o próprio Senhor Jesus, naquela última Páscoa, ele estabeleceu a partir dali uma nova aliança. Uma nova aliança em que já não incluía mais somente uma nação, que era Israel.
de Deus, não. Agora o Israel de Deus é todas as demais nações. Essa aliança, ela abrangeria, né, a todos quanto crê no Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse deu fala do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, olha só, mas tenha a vida eterna. Então agora a nova aliança, ela é sobreexcelente a questão da Páscoa. Observe isso. Ela é sobreexcelente a questão da Páscoa. A Páscoa era momentânea, ela era temporal, ela era sombra e era limitada apenas ao benefício, né, que foi ali o povo de Israel. Essa ordem foi dada a Moisés para o povo de Israel. Deus não deu essa ordem para o Egito ou algum egípcio, de maneira alguma. Deus deu para Moisés e Arão passarem para o povo. E foi o que o povo fez, a obediência. O Senhor deu o livramento daquele anjo da morte. Por isso que Êxodo fala passar por cima, né? Mas agora observe, né, o quanto imensurável é a nova aliança. E por que fica a pergunta que não quer se calar? Eu deixo aqui entre parênteses, abrindo e fechando. Por que o cristão tem que comemorar a Páscoa? Se ela primeiro fazia parte do povo judeu, somente para eles, e por ser tão, de caráter tão efêmera, pequeno, em comparação ao estabelecimento da nova aliança. A nova aliança agora, enquanto a Páscoa era no Cordeiro, agora a nova aliança era na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é sobreexcelente, amados. Então o que nós como cristãos temos que fazer é fazer memória da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É viver a cada começo de mês o memorial da ceia do Senhor. Agora chegou o tempo aí da festa católica romana, com respeito ao tempo da Páscoa, que está mais sempre ligada à questão do comércio e também tem a mesma influência enganosa e mentirosa da questão do ovo de Páscoa, porque coelho não põe ovo, né? Então, observe tudo isso. Aí vai o cristão e vai fazer menção que era a ressurreição. Amados, a nova aliança para nós é a ceia do Senhor. Deus não deixou qualquer orientação determinante que nós deveríamos comemorar a Páscoa, e sim fazer memória da morte do Senhor e da sua ressurreição até que ele venha. Essa foi a ordem que o Senhor deu para cada um de nós que somos cristãos. Terceiro tópico do primeiro ponto, Cordeiro da Páscoa como símbolo da salvação, a tipologia do Cordeiro Pascual. Hoje esse Cordeiro é uma tipologia profética de Cristo Jesus. Não acredito nisso. Aqui, só. Aqui temos duas imagens vividas e simbólicas que remontam o sacrifício de Jesus, o Cordeiro Pascual, como sacrifício substitutivo no lugar dos primogênitos. Simboliza nosso Senhor como aquele que foi sacrificado por nós. E o sangue nos umbrais da porta. Nos umbrais da porta. Que salvou as famílias israelitas. Simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário para livrar do pecado. Assim, esse acontecimento no Antigo Testamento aponta para a maneira gloriosa para que o Senhor Jesus faria de uma vez por todas. Sua obra vicária é o cumprimento único e suficiente de tudo que começou em Êxodo 12. O que vale aqui nesse ponto, além do esclarecimento que já o é pela sua própria leitura que fizemos, amado e querido jovem, é importante dizer que 1 Coríntios 5,7 não estabelece um determinante ao cerimonial da Páscoa feito pelos cristãos, ou comemorar a Páscoa, né? Alegando que é a ressurreição, não. Aqui esse texto está falando, nós não podemos fugir do texto e contexto, amados. Esse texto e contexto da carta de Paulo, 1 Coríntios capítulo 5, está falando de fermento. Está falando sobre o fermento, não está falando
ali tratando de uma ordenança, né, para que o cristão comemore a Páscoa. Está fazendo alusão, trazendo aí a realidade, né, que é o que era esta tipologia, que Jesus é o Cordeiro Pascual. Mas ali o texto se refere a essa questão, que já que estamos em Cristo, e sendo nova criatura, o capítulo 5 trata isso logo na frente aí, 5:17, se eu não estiver equivocado, que deve andar em novidade de vida, e não sobre a esfera do pecado, que o capítulo 5 trata justamente de um irmão que estava entrando na igreja de mão dada com a sua madrasta. Com isso, fazendo isso como se nada tivesse acontecido. Ali Paulo trata, né, de que ali naquele momento a igreja estava agindo, dando um testemunho pior na questão da imoralidade do que as próprias nações. E aí foi quando ele trata dessa questão do fermento. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tópico 2. Ponto 2, tópico 1, Cordeiro de Deus. É bem verdade que em Êxodo 12 o sacrifício do Cordeiro Pascual não era para tirar o pecado. Contudo, tinha a ver com a luta entre a vida e a morte. Conforme estudamos acima, mais tarde, no sistema de sacrifício do Antigo Testamento, o Cordeiro recebe essa conotação de expiação do pecado. Em Isaías 53, de maneira profética, é apresentada a imagem de um cordeiro que sofre e é levado a matadouro. Essas imagens do Cordeiro Pascual que marcam o livramento de um povo. Do Cordeiro que expia o pecado do sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Principalmente do Cordeiro em Isaías 53, na profecia do servo sofredor que morre no lugar de outro. São evocadas por João Batista quando ele proclama: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa mensagem de João Batista evoca nosso Senhor como Cordeiro do sacrifício, perfeito, completo e suficiente, para pagar de uma vez por todas o pecado de todo o mundo. Segundo tópico, aniquila o pecado. Então nós vimos que ele... Deixa eu voltar mais uma vez. Então, trata do Cordeiro. E agora vai tratar que este sacrifício aniquila o pecado. Na carta de Hebreus 9:26 lemos: de outra maneira necessário lhe fora padecer muita vez desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Esse versículo evoca uma verdade afirmada em toda a carta dos Hebreus, bem como a expressão usada por João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é importante notar que o livro de Hebreus foi feito justamente porque muitos estavam voltando ao ritual do Antigo Testamento para obter o favor de Deus, obter a comunhão com Deus. E a carta do Hebreus chama a atenção para que eles não façam isso, mas para que reconheçam que este ritual, esta liturgia da Páscoa, se cumpriu, né, integralmente na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Havia apenas um propósito no mistério de Jesus: aniquilar o pecado. Como visto na segunda lição, o ser humano não sabe o que fazer com o problema do pecado, com toda a sua culpa e vergonha, mas nosso Senhor providenciou o sacrifício perfeito que, diferentemente do sacrifício do Antigo Testamento, soluciona o problema do pecado e remove toda a culpa e vergonha do coração do ser humano pecador. Então é antagônico que alguém que tenha um encontro com o Senhor Jesus, caro jovem, permaneça no pecado, porque o que o pecado faz é nos viver em um vitupério, né? E um ato de vergonha. É vergonhoso viver no pecado. E essa luz é nos dada pelo Senhor. Então, logo a partir da fé no Senhor Jesus, não podemos prosseguir vivendo no pecado de maneira alguma. Poder do sangue de Jesus. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote oferecia todos os anos sacrifício com sangue de animais. Mas Jesus fez diferente. Ele entregou a si mesmo e ofereceu seu próprio sangue
como nós quando morreu na cruz. Comentamos ali, né? O sangue de Jesus tem um significado muito forte para a nossa fé, tanto que na ceia do Senhor, uma das ordenanças da igreja, o cálice representa o sangue de Cristo. Quando participamos da ceia, estamos lembrando de que foi o sangue de Jesus que nos trouxe vida. Por isso, nunca devemos esquecer que o sangue de Cristo significa: foi pelo sangue que fomos libertos, pelo sangue fomos salvos, pelo sangue fomos comprados, perdoados e purificados. O sangue de Jesus é precioso e poderoso. Ele é a prova do amor de Deus para nós e garante o perdão do nosso pecado de forma definitiva. Terceiro ponto, caminhando para o final: redenção e reconciliação por meio da obra salvífica de Cristo. Primeiro tópico, a redenção. A palavra de Deus nos mostra a linda imagem da redenção. A obra de cruz na cruz transforma a vida do pecador. Foi por meio do sangue precioso de Jesus que fomos resgatados e redimidos. Em outras palavras, através do seu Filho, Deus nos libertou do domínio do diabo e do pecado e ainda restaurou o nosso relacionamento com Ele. A salvação tem a ver com um alto preço pago, o sangue de Jesus. Essa é uma obra extraordinária que muda totalmente a nossa condição, que antes era de pecado, indignidade e corrupção. Jesus nos resgatou, nos redimiu, e isso muda tudo. Segundo, a reconciliação. A palavra de Deus também nos mostra que a obra da salvação realizada por Cristo nos reconciliou com Deus. Em outras palavras, em Cristo, Deus estava restaurando o nosso relacionamento com Ele, que havia sido quebrado por causa do pecado. Então, logo, meu amado e querido jovem, você que nos ouve, precisa estar em Cristo para ser uma nova criatura, para ser salvo e para ser tido como filho de Deus, né? A reconciliação é justamente isso, a volta de comunhão entre Deus e o ser humano. Essa verdade é uma base da salvação. Por isso, por meio de Jesus, podemos nos aproximar de Deus com confiança, como diz a Bíblia. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Só conseguimos fazer isso porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Vivendo como redimidos e reconciliados. Por meio da obra da salvação realizada por Jesus na cruz, fomos redimidos e reconciliados com Deus. A redenção nos libertou do domínio do pecado e do diabo. Éramos escravos, mas agora somos livres. A reconciliação restaurou a nossa comunhão com o Pai. E antes, distante, agora estamos perto. Essas duas verdades caminham juntas. Fomos comprados por um alto preço, recebido novamente como filho de Deus. Concluindo, não, né? Em Cristo temos acesso direto ao trono de Deus, sem medo, culpa ou condenação. O que antes era barreira, hoje é ponte. A cruz de Jesus abriu caminho para uma vida nova, longe da escravidão do pecado e perto do coração de Deus. Agora, nada nos impede de viver uma vida com propósito, intimidade com o Pai. Por isso, viva cada dia como alguém que foi perdoado, liberto e escolhido, e não como quem ainda está preso ao passado de pecado, tanto na questão da consciência como na questão da vida, né? De permanecer no pecado, de maneira alguma, né? Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, ele diz: tendo justificados pela fé em Jesus, temos paz com Deus. Fala de comunhão, de reatar um relacionamento que outrora foi cortado desde o jardim do Éden. O sacrifício de Jesus na cruz, concluindo, né? Ao derramar seu precioso sangue, aniquilou o pecado. Algo que o sacrifício do Antigo Testamento não podiam fazer de forma definitiva, né? O termo no Antigo Testamento era cobrir o pecado. Essa obra transformadora nos resgatou da escravidão do pecado e do domínio do diabo, restaurando nossa comunhão com o Pai. Assim, como redimidos e reconciliados, somos chamados a viver uma vida de liberdade e intimidade com Deus, sem culpa ou condenação. A cruz de Jesus não é apenas um marco histórico, mas a ponte que nos garante
acesso direto ao trono da graça. Que Deus, amados, que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão pelo nosso pecado, queremos te agradecer por este momento, por estarmos aqui, mais uma vez meditando, Senhor, na tua santa palavra, ajudando-nos a compreender que, como o Filho nos redimiu, precisamos, Senhor, andar em novidade de vida, porque Ele mesmo disse, sede santo porque eu sou santo. Faz isso, Pai, em nossa vida, nos ajuda nesse propósito, nesse alvo. É o que nós pedimos. Eu te agradecemos por tudo. Te agradecemos também pela vida de cada jovem e adolescente que até aqui esteja conosco. Em nome de Jesus, que oramos e te damos graça. Amém. Obrigado por você ter estado conosco até aqui. Que Deus abençoe a todos, a você, a sua casa, a sua família, e que esta meditação venha trazer para você edificação, consolação ou até mesmo a necessidade da exortação. Mas saiba por certo que a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável a todo momento que a ela estivermos a refletir. Tá bom? Um abraço a todos, obrigado, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima programação, se assim o Senhor nos permitir.